que a gente tem visto hoje muito do high yield é justamente o que é risco, o que é oportunidade, né? A impressão que eu tenho é, pelo lado positivo, a gente teve na pandemia, essas operações se mostraram, eu diria, sólida, talvez eu esteja exagerando. Deixa eu falar com uma palavra diferente, num contexto diferente. Elas se mostraram resilientes. Solidez é uma palavra muito pesada. Eu só consigo falar que uma coisa é sólida depois de 20 anos de crise de multipropriedade e a gente realmente se convencer de que tudo é sólido mesmo. Então, elas se mostraram resilientes pelas suas estruturas, da maneira como não foram feitas. Ok. Por outro lado, a gente está vendo muito fundo vindo ao mercado com captações milionárias e numa velocidade muito grande. A que se atribui isso, Álvaro? Apetite do mercado, um déficit de multipropriedades ou mesmo loteamentos que existe há muito tempo. Onde é o que eu quero te perguntar? É risco? É oportunidade? Você consegue dizer que tipo de cuidado que o investidor tem que ter? Onde ele tem que estar mais atento? Explica para a gente aqui como é que é a sua visão com relação a isso. Daqui a pouco a gente já vai compartilhar seu relatório aqui. Tá. Então, risco e oportunidade estão sempre interligados, né? Quando você tem risco, você tem uma oportunidade. Quando você tem uma oportunidade, fatalmente você vai ter algum risco envolvido. O que eu acho, assim, esse mercado, principalmente de loteamento e agora, mais recentemente, o de multipropriedade, loteamento já é uma coisa bem antiga, mas o de multipropriedade, que é mais recente, eles têm uma carência muito grande de financiamento, sempre tiveram, né? Assim, você não tem um financiamento de bancário para loteamento e para multipropriedade, é muito difícil. Então, o CRI, ele se mostrou uma estrutura bem interessante, já vem sendo testado em loteamento há bastante tempo, e agora, talvez aí desde 2015, 2016, está sendo testado aí nos processos de multipropriedade. O que eu acho que você tem aí daí para frente? Neste momento específico, existe uma demanda muito grande do investidor, pessoa física, de melhorar a sua rentabilidade. Você tem um CDI de 2% ao ano, quando você olha um fundo que está pagando dividendos de 10, 12, né? Que seja 8%, é muita coisa. Então, você está tendo um fluxo de capital muito grande, migrando de uma renda fixa tradicional, né, para esse tipo de crédito estruturado. E isso vai irrigando o mercado. E aí, o que acontece? O problema todo vai ser a velocidade de crescimento disso, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Porque o mercado, eu acho que tem demanda, por exemplo, pensando em loteamento. Multipropriedade, para mim, tem um risco um pouco maior porque é uma segunda residência, tá? Então, não estou dizendo que ele é ruim, mas ele tem que ter um risco maior. É uma segunda residência. A pessoa paga o boleto da prestação da casa própria que ele vai morar. A segunda residência, ele já está morando numa casa própria, então, assim, já é uma outra coisa. Mas, assim, você tem uma demanda muito grande ainda de lotes, né, por loteamento, nas cidades do interior, que é o que a gente foca. Então, eu acho que isso está vindo ao mercado, está absorvendo, mas realmente o volume de dinheiro que está indo para lá é muito grande. Eu, por exemplo, começo a perceber que está ficando mais difícil da gente captar algumas operações. Quando a gente capta, às vezes, tem que olhar com muito cuidado o risco, porque as taxas começam a podem, às vezes, não fazer sentido. Por quê? Porque o mercado está muito irrigado. Então, acho que tem que tomar um cuidado realmente nesse momento. Não acho que é uma crise total, é um momento de acomodação. O mercado imobiliário, ele é cíclico. Então, assim, a gente tem uma demanda reprimida, principalmente quando você fala em classe C, classe D, você tem uma demanda enorme. Você que está mais para o interior do Brasil, você vê que tem uma demanda enorme para fazerem loteamentos. Goiânia aí tem um espaço gigante. As pessoas, saindo do eixo de grandes cidades, eles gostam muito de viver em casa. Os lotes é uma coisa muito comum, né? Então, assim, tem demanda. Que tem demanda, tem demanda. Eu acho que a gente passou por um período muito complicado aí, econômico, onde as pessoas não estavam investindo em imóveis e agora estão começando a investir. Posso abrir meu coração para você? Fala. Que só você ouça, as outras pessoas que não nos ouçam. Brincadeiras à parte. A única coisa que me preocupa é que a velocidade de crescimento está muito grande e eu tenho percebido um certo overlap, uma certa sobreposição entre devedores, entre cedentes, entre modelos, entre cidades dentro do mesmo... Onde eu quero chegar com tudo isso? Eu ficaria mais tranquilo, porque eu gosto muito de usar um termo no mercado de capitais que é de ecossistema.
Eu ficaria mais tranquilo se eu percebesse um ecossistema mais amplo, abraçando tudo isso, mas eu tenho percebido focos muito grandes de captação e de estruturação, então isso me preocupa um pouco. Eu gostaria de ver as coisas se alastrando de uma maneira mais ampla, se expandindo de uma maneira mais ampla, então ainda está muito concentrado em determinados modelos, em determinados sedentes. Então, às vezes, o investidor que se diz diversificado, quando você coloca a lupa na carteira dele, ele tem um overlap de 20%, 30%. Falei bobagem, Álvaro? Não, é porque realmente você tem que ter uma... Você não falou nenhuma bobagem, é que acho que... Pode discordar de mim, pelo amor de Deus. Não, assim, é que é mais complicado, às vezes, até para a pessoa física conseguir realmente um investidor novo entender isso. Às vezes você olha uma carteira e ela pode estar parecendo extremamente pulverizada, porque ela tem vários CRIs, né? E você fala assim, tem esse CRI, pô, tá tudo tranquilo. Mas quando você olha mesmo o CRI no detalhe, o devedor final é o mesmo de todos esses, né? São séries diferentes e tal. Então, isso você tem que, como investidor, você tem que ter uma atenção. Não quer dizer que esteja errado, assim, mas é um risco maior. Você tem um risco maior de um devedor. Quer dizer, eventualmente, se tiver um problema, pode ser um problema em cascata? Pode. Às vezes os CRIs são é o mesmo devedor, mas são isolados, são carteiras diferentes. Ok, o risco está mitigado. Mas se é o mesmo devedor, carteiras similares, você tem que ter um certo cuidado. Você tem que olhar com cuidado essa superposição. Só o fato de ter o CRI lá e ele ser um percentual pequeno do patrimônio não significa que não existe uma concentração por trás disso, né? A nossa live aqui ela é justamente com esse tema, riscos e oportunidades. Então a gente vai colocar alguns pontos exatamente para provocar nas pessoas que nos ouvem essa reflexão. Meu único trabalho aqui, minha única intenção aqui é essa, é provocar a reflexão no lado de lá de quem está aqui nos acompanhando.